Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo do canal e mais um vídeo dessa série analisando alguns textos que as pessoas têm dúvidas envolvendo os mandamentos, a lei do Criador, que com certeza a maioria aqui ouviu uma interpretação em cima desses textos, porém que quando a gente analisa corretamente com a ótica certa, a gente percebe que esses ensinos estão equivocados mediante ao óculos de quem escreveu. E é sobre isso que eu vou analisar aqui hoje, especificamente o capítulo de Atos 10, que foi a visão que Pedro teve, que muitos interpretam que essa visão que Pedro teve, na verdade, seria o próprio Criador dizendo para ele que ele purificou todos os alimentos, assim como o conhecido Concílio de Jerusalém, em Atos 15, onde muitas pessoas usam desse concílio para defender essa ideia que a lei não tem mais o valor de antes, que a lei não é necessária para um gentio, no caso, para nós que somos gentios. Mas vamos ver se é isso mesmo que o contexto quer dizer. E faço aqui um adendo que, no caso desses dois capítulos em específico, o problema não é tradução, tá? Alguns textos realmente têm traduções equivocadas, que a gente precisa analisar mais profundamente nos manuscritos originais, porém, tanto Atos 10 quanto Atos 15, o problema não é tradução. O problema é realmente uma ótica distorcida ao ler esses textos, uma ótica greco-romana, em vez de ter uma ótica hebraica, daqueles que realmente escreveram as escrituras. Então vamos lá, direto ao ponto. Primeiro eu vou pegar com vocês a visão que Pedro teve, para vocês entenderem, pela própria tradução, que o contexto não está se referindo à abolição de leis alimentares, mas sim que o Criador também alcançou os gentios e não só os judeus, porque naquela época muitos judeus se consideravam um povo exclusivo do Criador e viam os gentios como impuros, como povos de segunda classe, e o Criador quis mostrar, principalmente após a vinda de Yeshua, que não era dessa forma, que ele havia purificado também os gentios e que eles faziam parte do plano de redenção através do Messias. Então, Atos 10, havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta, e tendo fome quis comer, e enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto e que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 portas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez lhe disse a voz, não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto 3 vezes e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Então as pessoas elas utilizam essa parte para dizer o seguinte, aí o Criador purificou todos os alimentos, porque na nova aliança, na dispensação da graça, todos os alimentos são purificados e todas as leis alimentares são deixadas de lado. Será que é isso que o contexto quer dizer? A resposta para isso está justamente na continuação do contexto, quando Pedro vai revelar
o que ele entendeu da visão. Porque se você analisar minuciosamente nesse texto, até aqui só confirma que os apóstolos, mesmo após a ressurreição de Yeshua, e ele já sendo glorificado nos céus, continuavam observando as leis elementares, porque nessa ideia que após a crucificação as leis elementares foram abolidas, então os apóstolos eles não obedeceram essa nova mudança, por que eles continuaram guardando as leis elementares? Isso é algo muito importante para se observar, como o próprio Pedro revela aqui, que mesmo após a ressurreição de Yeshua, ele continuou observando as leis elementares. E aí, na continuação, a gente vai obter as respostas, tá? Ó, estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram de Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Lembra que Pedro teve a visão 3 vezes? Isso revela o significado dessa visão, porque 3 homens apareceram para ele. Ó, levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: eis que sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? Eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes, aqui que está a revelação: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, a gentios, porque Cornélio e aqueles 2 homens que estavam com Cornélio eram gentios. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Aqui que está a revelação clara de todas as maneiras do que aquela visão que Pedro teve significava. Porque se a visão estivesse relacionada a alimentos, que a partir de agora a gente pode comer qualquer tipo de alimento, por que Pedro ele não diz isso? Muito pelo contrário, ó. Deus mostrou como? Através da visão, que a nenhum homem chame comum ou imundo. Ou seja, aquela visão que Pedro teve 3 vezes, apontando para esses 3 homens que foram até ele, significa que o Criador quis mostrar para Pedro que ele havia purificado os gentios, porque o próprio Pedro, mesmo após sendo convertido, ele ainda tinha meio que arraigado essa ideia judaica, tá? Tanto que teve uma vez no livro de Gálatas que o próprio Paulo repreendeu ele, porque Paulo foi destinado a pregar aos gentios, mas Pedro ainda não ficava muito próximo dos gentios. Mas após essa visão que ele teve, onde o próprio Criador mostrou para ele, aí ele não teve mais dúvidas que essa lei, né, essa doutrina, esse dogma judaico daquela época, foi um dogma feito por homens, porque o Criador também alcançou os gentios, ele também purificou os gentios, assim como os judeus. E o Messias é aquele que vem unificar judeus e gentios. Cornélio era um gentio, seus 2 soldados eram gentios, Pedro teve a visão 3 vezes, porque o Criador quis mostrar para ele que ele havia purificado os gentios. Então fica muito claro, pela própria explicação de Pedro, que o contexto não fala de alimentação, mas fala justamente como que esse dogma daquela época estava errado, e que todo o povo o Criador havia purificado desde que reconhecessem Yeshua como Messias e Salvador, correto? E aí a gente pode meditar em outras coisas. Tá bom, vamos supor que os alimentos foram purificados. Por que então que você não come urubu? Por que você não come rato? Por que você não come caranguejo? Por que você não come escorpião? Por que você não come aranha?
Por que que você não come cachorro? Por que que você não come gato? Por que que você não come cobra? Será mesmo que todos os alimentos são puros? Então vai lá e come eles. Por que que as pessoas não comem? Por que que elas têm nojo? Não é? Ah, mas e o porco? Pois é, o porco foi um condicionamento. O porco, se o porco foi purificado, por que ele continua sendo associado à sujeira? Por que que a sua carne é repleta de parasitas? Por que que muitas pessoas ainda enfrentam problemas ao consumir carne de porco? Por que que o porco consome tudo que é tipo de alimento? Até fezes, se jogar perto dele, ele vai comer. Por que que o sistema digestivo do porco é muito simples e não elimina as toxinas que ele ingere? Ora, se o porco foi purificado, era para ele ser um animal limpo hoje, não é? Mas por que ele continua sendo associado à sujeira? Percebe? Como que, na prática mesmo, se você decide enxergar a realidade como ela é, não foi purificado. O porco continua sendo um animal associado à sujeira. Fora outras questões da grande suspeita de hibridização, que aí já é um ponto mais polêmico, mais pesado. Enfim, então fica explícito, né? Eu acredito que nem precisa explicar muito que Atos 10 não fala de alimentação. Fala que o Criador purificou os gentios que os judeus consideravam como impuros, tá? Então fica muito claro isso. E até emendando rapidamente, as pessoas podem pensar, e Mateus 15, e Marcos 7, não são contextos que falam que os alimentos foram purificados? Olha, se você lê o contexto de uma forma honesta, sem colocar nenhum véu, nenhum dogma em cima do contexto, você vai ver explicitamente que o contexto não fala que o Criador teria purificado todos os alimentos, mas sim que comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro, porque era isso que muitos judeus consideravam na época. E, inclusive, o próprio Yeshua chega e fala para eles: vocês colocam a tradição dos anciãos acima dos mandamentos do Criador. E comer sem lavar as mãos, na continuação ele vai dizer, não torna ninguém impuro. O que torna impuro são as impurezas que saem do coração, lascívia, imoralidade, idolatria. Então o contexto fala disso, mas vou mostrar rapidamente em Marcos, só para vocês terem ideia como que às vezes é tradução e você precisa se atentar. Se você se conformar facilmente com as traduções, em muitos casos você pode sim adquirir doutrinas erradas. Olha que interessante essa tradução de Marcos 7, verso 19. Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora no esgoto, tornando puras todas as comidas. Agora, olha essa outra tradução, que muitas pessoas utilizam, inclusive, para dizer que, né, as leis todas foram, no caso, todos os alimentos foram purificados. Olha o verso 19 dessa outra versão, como que já é diferente daquela. Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos. Aí pronto. Tanto de gente que usa esse texto para dizer, todos os alimentos foram puros. Beleza, mas continuo perguntando. Então por que você não vai lá e come um urubu, um rato, uma barata? Será mesmo que é isso que o contexto quer dizer? Pois é. Aí você vai ver, por exemplo, no próprio grego, tá? Não precisa nem ir para o aramaico, porque no aramaico é mais claro ainda, mas no próprio grego, a maioria dos manuscritos gregos não possuem esse trecho dizendo e Jesus declarou puro todos os alimentos. Não possui, tá? Aqui mesmo cita a questão do excremento ou da purificação quando os alimentos são excretados fora do corpo, tá? Você pode ver que em nenhum momento está aqui, Jesus ou Jesus. Não tá. Então, no próprio grego não tem esse trecho. Quando a gente vai ver o aramaico, então, prova claramente que esse trecho foi simplesmente acrescentado. Você pode ver aqui, aramaico, versões originais das escrituras, não tem em nenhum momento esse trecho, e Jesus declarou puro todos os alimentos. Você vai ver, inclusive, as traduções, porque não entra no coração, mas no estômago, e depois é jogado para fora pelos intestinos, purificando assim o alimento. Pois não entra em seu coração, mas em sua barriga, e é jogado no processo digestivo, que leva embora tudo o que é ingerido. Que basicamente o contexto não tem nada a ver com que todos os alimentos foram purificados. É uma tradução bem tendenciosa e que nem no grego
tem manuscritos que nem no grego possui, tá bom? Então, só para deixar claro que esse texto de Marcos 7 tem que sim se atentar a essa questão de tradução. Mas vamos agora para Atos 15, que é outro texto que o problema é ótica, tá? O problema não é tradução, é uma ótica errada ao lê-lo. E uma ótica, sim, totalmente ilógica também, porque as pessoas elas querem dizer que os mandamentos não valem, mas se você realmente aplicar essa régua, então vale muita coisa hoje que o próprio Messias deixou claro que claramente não pode valer mais. Olha como que é importante o contexto, Atos 15. Então, alguns dos que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Olha só, tinha gente ensinando que a circuncisão na carne influenciava na salvação da pessoa. Aonde que isso está na própria Torá? Mas vamos continuar. Tendo tido Paulo e Barnabé pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, é muito importante você entender isso aqui, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Porque, como eu até expus no último vídeo, havia uma lei judaica na época, da tradição oral e não da Torá, que um novo convertido ele devia ser circuncidado na carne e depois ele era imergido nas águas para aí sim pertencer ao judaísmo. Mas era uma lei da tradição oral e não que estava na Torá. Mas vamos continuar. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Aqui o próprio Pedro ele já estava mais maduro com essa questão dos gentios, né? Ele já havia entendido mais claramente que os gentios faziam parte do propósito do evangelho, da salvação. E Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, dando o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Isso é muito importante também. Agora, pois, por que tentais a Deus pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Eu pergunto novamente. Esse jugo pesado era a lei do Criador? A lei, por acaso, era um jugo pesado? O Criador colocaria um jugo pesado sobre o seu povo? Ou era, na verdade, tradições que começaram a ser impostas sobre as pessoas, fazendo-as não darem conta mais de cumprir a lei de forma genuína? E aí, o que você acha? Mas vamos continuar. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contava com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios, e havendo-se eles calado, respondeu Tiago, Jacove, dizendo: homens e irmãos, ouvi-me. Tiago era o líder da congregação, tá? Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas essas coisas. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. E aqui a gente vai entrar num ponto-chave. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios, gentios que se convertem a Deus, ou seja, novos convertidos, pessoas que ainda estavam conhecendo o caminho, certo?
mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Porque, olha, aqui que as pessoas não prestam atenção. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado, Shabat, é lido nas sinagogas. Aí na continuação, novamente, né, eles vai falar sobre essa questão de enfatizar que o encargo necessário seria apenas esses requisitos, né? Não comer coisa sacrificada ao ídolo, não praticar idolatria, não comer carne com sangue, carne sufocada e se abster de imoralidade sexual, certo? Então vamos entender aqui. Algumas pessoas elas dizem que, não, aqui está muito claro que os gentios não precisam seguir a lei porque eles deixaram claro. Mas peraí, os gentios eles só precisam seguir essas coisas que os apóstolos colocaram. É mesmo? Então se o gentio quiser adulterar, ele pode, porque aqui não está escrito adultério. Se o gentio quiser cobiçar a mulher do próximo, está tudo bem. Se o gentio quiser levantar falso testemunho, está tudo bem. Se ele quiser ter outras imoralidades, se ele quiser mentir, se ele quiser furtar, está tudo bem. Se ele quiser tirar a vida do outro, está tudo bem. Se ele não quiser honrar pai e mãe, está tudo bem. Será que é isso mesmo? Porque se for usar dessa régua, igual algumas pessoas colocam, que não, o gentio ele não precisa seguir outras recomendações a não ser essas que foram impostas. Se realmente é assim, então todas essas coisas que eu falei estão permitidas. E é óbvio que você aí sabe que não estão permitidas, que é errado, não é? Então fica muito claro que é um contexto específico para novos convertidos, onde de início foi colocado algumas coisas básicas para eles se absterem, para só depois eles adentrassem mais profundamente a lei. E que esse conceito, né, essa lei, esse dogma judaico da época, não era algo para impor, não era para o gentio já sair circuncidado, já imergir nas águas, já adentrar em toda a lei judaica. Não é assim. Todos nós temos um processo, não é de uma vez. Primeiro que não tem essa ideia de seguir a lei toda, eu já deixei muito claro isso. Muitos mandamentos não têm aplicabilidade para os dias atuais, ponto. Outros eram por causa da própria dureza do coração da época. Porém, até entre os mandamentos que continuam valendo, que são para ser seguidos, não é para você querer impor sobre uma pessoa para seguir todos os mandamentos. Não é assim que funciona, existe um processo. Primeiro você precisa retirar as coisas mais graves, adentrar em mandamentos mais básicos, para só depois você adentrar em outros, certo? Então é isso que os apóstolos instituíram. Não é que a lei foi abolida, mas que para um novo convertido gentio, que não conhecia a lei, que estava se convertendo ainda, para que ele não tivesse alguma pedra de tropeço, primeiro ele tinha que se abster de coisas básicas, como essas que provavelmente era muito comum entre os gentios que se converteram. Por isso que de começo mandou se abster dessas mais essenciais, para depois, aqui que está a revelação, no verso 21. Por que é colocado isso aqui? Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. É simples. O gentio, primeiro, tinha que se abster dessas coisas básicas, inclusive carne sufocada e carne com sangue, que está aqui em próprio Atos, as pessoas não dão muito valor, né? Mas é uma recomendação básica para qualquer pessoa que se converte, certo? Aí é muito claro que primeiro eles tinham que se abster disso, para depois eles frequentarem nas sinagogas e em todo o Shabat aprender sobre a lei. É só você ler o verso 21, que as pessoas simplesmente ignoram, e aqui é colocado, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada Shabat, né, sábado, é lido nas sinagogas. Simples. Primeiro o gentio tem que se abster dessas coisas básicas, para só depois ele estudar Moisés, né, estudar a lei, todo Shabat nas sinagogas, para aí sim ele aprender sobre a lei e adentrar em outras práticas. É isso que o contexto quer dizer. E eles combateram veementemente, né, os apóstolos, essa ideia de que precisa circuncidar para adentrar no plano de salvação.
Não precisa, é muito claro isso. Não é que foi proibido também, como muitas vertentes cristãs colocam, se a pessoa mais madura quiser fazer isso, não tem problema, mas não é obrigatório para um novo convertido, certo? Para um novo convertido, primeiro, naquele contexto, tinha que se abster dessas coisas básicas, depois, nas sinagogas em todo o Shabat, eles iam aprender as instruções de Moisés, para aí sim, com o tempo, irem adentrando em outras práticas, como leis alimentares, como até as festas, e também algumas leis morais, como talvez também o próprio Shabat, né? Que de começo não foi imposto para eles, mas com o passar do tempo, só deles irem todo o Shabat na sinagoga, eles iam também aprender como guardar o quarto mandamento. Então é outro contexto que nitidamente não fala de abolição de lei, mas fala de um processo maduro que todos devem passar, sem impor um cargo pesado, sem impor um fardo sobre o novo convertido. E nós não devemos fazer isso também. Eu sempre deixo muito claro isso. Enfatizar que a lei continua, beleza, mas com equilíbrio, com prudência, e sem impor cargo pesado, sem ficar apontando o dedo para as pessoas que não seguem, muito pelo contrário. Estamos aqui para estender a mão, para ajudar e para ser luz, né, para dar exemplo e mostrar para você o porquê que muitos desses mandamentos que você aprendeu que foram abolidos continuam para os dias atuais. Então, nem Atos 10 e Atos 15 defende essa ideia. No Concílio de Jerusalém, foi, na verdade, definido requisitos iniciais para o novo convertido dentre os gentios que não sabia nada da lei, entende? Agora, entre os judeus, por exemplo, como eles já tinham conhecimento maior da lei, eles continuavam praticando alguns mandamentos, como até mesmo a própria circuncisão, como vai mencionar até em fontes históricas, tá? Bom, mas eu acredito que é isso, nem vou estender muito nesse vídeo não, espero que tenha ficado claro para você. Outros textos que as pessoas leem com uma ótica completamente deturpada e acabam não entendendo o que o contexto realmente quer dizer. Nenhum deles aprova essa ideia que os mandamentos não valem mais, porque os mandamentos são o próprio parâmetro para seguirmos ao Messias. Mas é claro, o Messias ele elevou a moral da Torá, dos mandamentos, mostrando como que a intenção do coração, né, o amor, a misericórdia, são basicamente a base de toda a lei. Sem tais, não adianta nada você seguir a lei apenas pela letra, certo? Vou falar mais sobre a lei, até sobre essa elevação que o Messias fez, para deixar muito claro a diferença, para que vocês não pensem que estou aqui pregando legalismo ou querendo que vocês acabem adentrando, né, em fontes legalistas de forma nenhuma. Mas com o passar do tempo, vou mostrando aqui e espero que venha agregar na sua vida. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom. Até o próximo vídeo. Ainda explicarei mais textos que talvez você tenha dúvida sobre esse assunto. É isso. Shalom.